Olha, eu tenho certeza que muitos de vocês já admiraram o sorriso de determinado artista. E fica pensando, né, o que esses artistas fizeram para ter um sorriso tão belo? Será que nasceram assim? Olha, eu quero acreditar que não. Fizeram algum tipo de procedimento. Mas que procedimento foi esse? Será que foi a colocação de facetas em resina? Eu acho que sim, vou dar essa dica. Vamos saber melhor sobre esse tema? Vamos conversar com a doutora Patrícia Lucas. Começa aqui, começa agora, mais um programa Câmera Brasil. Então, doutora, é bem isso mesmo? Os pacientes podem, através das facetas em resina, resgatar a sua autoestima? Sim, com toda certeza. As facetas em resina, elas hoje têm essa proposta, né, que está trazendo hoje no mercado odontológico. É uma técnica muito antiga, porém, ela está tendo mais conhecimento da população agora, né? Então, ela traz essa proposta de você devolver o sorriso para um paciente, né? Ter aquela autoestima, não ter vergonha, né, de sorrir em apenas um único dia. E o que pode ser considerado um sorriso bonito, mas também funcional? Eu sempre falo que a boca ela é um conjunto, né? O sorriso, na verdade, ele é um conjunto de fatores em harmonia. Então, um dente bonito, uma gengiva bonita, os dentes também num formato e cor bonita. Então, tudo tem que entrar em uma sintonia, desde a saúde bucal, principalmente, e também, claro, a estética. E o que fazer para ter esse belo sorriso? Primeiramente, marcar uma consulta, né? Marcar uma avaliação com um profissional e aí sim, com o profissional ele vai orientar o paciente a alguns exames complementares para um possível diagnóstico e está indicando o paciente daí, obviamente, para os tratamentos específicos. Doutora Patrícia, tem muita gente que confunde lentes de contato com facetas em resina. Sim. Isso é a mesma coisa? Não, porém não. Lentes de contato, né, é um termo, na verdade ele é uma diferença de um termo que a odontologia emprega em questão da técnica. Lente de contato é utilizado mais em porcelanas que são confeccionados em laboratórios, então envolve a terceira mão de um protético, de um outro profissional e são executadas geralmente em torno de umas 3 a 4 consultas. Né? Agora, as facetas em resinas não. Então, ela vai depender totalmente da destreza do profissional em executar a técnica, principalmente na questão assim da anatomização, das correções, das queixas do paciente, e aí sim podendo ser realizada em apenas um único dia. E a quem as facetas em resina são indicadas? Para toda pessoa que se incomoda, né? Eu digo com o seu sorriso, né? Desde os dentes amarelos. Então a gente tem a liberdade com as facetas de fazer uma correção de fechamento de espaço, que às vezes não quer passar por uma ortodontia, que o caso permite, né, pular essa etapa. Corrigir formato de algum dente que não goste, alteração de cor, né? Então infelizmente a gente tem muito paciente que vai em vários dentistas e aí cada um faz um procedimento e cada vez uma resina diferente, aí o paciente se incomoda que tem várias alterações de cores nos dentes. Então, para correção de tudo isso. E como é o procedimento? O procedimento é totalmente indolor, né? Então, a gente executa em um único dia. São finas camadas que nós aplicamos em cima do dente. Então, assim, a sensação, o paciente fala, até parece que engorda o dente, mas não. Então, ela é bem fina mesmo. Isso também influencia do profissional, também muito da destreza do profissional. E aí sim, com essas finas camadas, a gente consegue trazer toda a reanatomização, que às vezes um dente já tem um desgaste muito acentuado. E aí com isso a gente consegue trazer tudo ali, devolvendo as partes funcionais, principalmente da mordida, e trazendo a estética, o dentinho branquinho, que muita gente pede. E são resistentes? Sim, são. Hoje, no mercado, a gente tem muita resina, né? Então, novas resinas também vindo, com as mesmas propriedades da porcelana, por isso que a questão de brilho, a texturização se assemelha muito à característica de uma porcelana e são tão resistentes quanto, desde que o paciente siga algumas orientações que a gente passa.
né? Por exemplo, não utilizar os dentes da frente como ferramenta de corte. Isso vale para objetos, quanto questão de alimentos também, né? Não mancham fáceis, né? Porém, o único que eu falo assim, item ruim comparado com a porcelana, eu imagino que seria a questão do manchamento se o paciente não cuidar, né? Então tem que associar a escovação, higiene diária, como a gente já orienta muitos, né, no dia a dia, junto com as manutenções também que devem ser regradas a cada 6 meses, do polimento dessas resinas, né? E tiram a sensibilidade do dente? Em alguns casos, sim. Por exemplo, quando o paciente tem uma retração de raiz, né, uma retração por uma raiz exposta, por um trauma, às vezes escovação, ou porque desenvolve um bruxismo, que é o hábito de ranger os dentes, noturno, dormindo, aí sim o paciente desenvolve alguns tipos de sensibilidade no qual a faceta ela pode proteger sim. Em quanto tempo dura o procedimento? Média de umas 6, 8 horas. Eu digo sempre uma técnica muito bem executada, né? Eu falo que infelizmente você fazer um trabalho porque é um trabalho artístico, né? Em curto prazo eu imagino que uma qualidade, eu imagino que menos que isso não. É incômodo? De maneira alguma, vou dizer. O paciente estranha um pouquinho ali, uns 2, 3 dias, mas depois, como muitos falam, parece que já até nasceu com aquele dente. Nem lembra às vezes como era o dente anterior lá. E quais são os maiores benefícios e as principais dúvidas dos pacientes quando chegam aqui? Primeira coisa, se tem o desgaste dos dentes, né? Não, eu falo que 90% da técnica das facetas em resinas não tem desgaste nenhum. Esses 10% se enquadraria em pacientes, às vezes, que não vêm de uma ortodontia, de um aparelho corretivo, que são pequenos desgastes que a gente fala estratégico, nada que vai prejudicar o paciente futuramente. E o bom da técnica também, devido a isso, é a questão da reversibilidade do tratamento. Se um dia o paciente não quiser utilizar mais, né, as facetas, mas eu sempre falo que duvido, né, ela tem a possibilidade de tirá-la, né, e continuar com o seu dente como era antes, normal. E quanto a cores? As cores. Bem, as cores nós temos dentro dessa parte de dentística restauradora estética, a gente trabalha com uma escala, né, que se chama escala Bleach. Então temos 4 cores dentro da odontologia. Então, mediante isso, a gente apresenta essas cores e aí, claro, junto com o meu portfólio de trabalho, né, aí a gente consegue estar mostrando para o paciente e ajudando ele a escolher, porque é o paciente que escolhe a cor. Tá? Claro que tem uns que preferem um mais branco cheguei, ou aqueles branco azulado que eu falo, e outros preferem ir para o mais natural, que eu particularmente gosto mais. Doutora, é correto dizer que uma coroa é uma espécie de uma prótese? Sim. E se isso realmente é correto, o paciente que utiliza uma prótese também está habilitado a fazer uso da resina em porcelana? Sim, em algumas situações, né? Então, na avaliação inicial, o próprio paciente, a gente orienta ele, vê o que tem na boca, as suas queixas. Se essa prótese estiver tudo ok, né, a gente tem a possibilidade, sim, de estar aplicando essas resinas diretamente em cima dessas próteses e que sendo, então, mais conservadora, né? Um exemplo do que uma lente de contato em porcelana. Então, essa é a grande praticidade da resina. Você poderia falar um pouco de sua experiência profissional? Eu sou formada pela PUC, né, PUC Paraná, em 2007. Fiz a minha primeira especialização em ortodontia, então também eu tenho meus pacientes de aparelho, né, mensalmente. E vai fazer aí 2 anos que eu estou no ramo das facetas em resina, no qual eu posso dizer que me encontrei profissionalmente. Doutora, ainda vivemos um momento pandêmico, seja o resquício dele ou não. Sim. Muitos pacientes têm uma preocupação de fazer algum tipo de procedimento numa clínica e voltar com a Covid. Podemos dizer que é uma preocupação exagerada? Quais são os protocolos que você atende dando segurança a esse tipo de paciente? Na verdade, o profissional odontológico, ele sempre foi habilitado para tal, né? Então a gente aprende isso já da faculdade, toda essa biossegurança da questão de contaminação. A gente só aprimorou, vou dizer assim, com a chegada do Covid.
Então, espaçamento entre uma consulta e outra, a questão do uso do álcool em gel em recepção, a gente até solicita para o paciente evitar de ficar, às vezes, por mais que a gente faz antisepsia, as meninas elas são programadas para estar fazendo toda essa antisepsia entre uma troca de paciente e outro no consultório, mas a gente pede para o paciente evitar de ficar encostando a mão em superfícies, enfim, a gente só aprimorou, né, a biossegurança. Doutora, além dessa técnica que nós chamamos de facetas em resina, quais são as outras áreas da odontologia que a doutora atua? Quais são os outros procedimentos que você realiza? Fora, então, a ortodontia, que eu faço também. Eu tenho uma equipe que trabalha aqui comigo, né? E atendemos todas as especialidades de odontologia hoje, podemos dizer. Então, tem o implantodontista, o Dr. Rafael. Nós temos também, que já está comigo há anos, por sinal, um excelente profissional. Temos daí a clínica geral, especialista em canal, enfim, diversas áreas da odontologia. Já que vocês atuam em várias especialidades, seria algo positivo para o paciente se tratar numa clínica multidisciplinar? Com toda certeza. Eu acho que quando você se limita dentro de uma equipe, tudo, eu falo assim, acho que a equipe trabalha multidisciplinarmente, né, o paciente, e eu acho que fica muito mais fácil a comunicação e uma possível resolução do tratamento e indicação para aquele paciente. Finalizando, o sorriso continua sendo o melhor cartão de visitas? Com toda certeza. Tanto para uma questão de autoestima pessoal, profissional, né? E para a realização, eu digo assim, do ego de uma pessoa, né? Principalmente isso. Obrigado. Nada. Obrigada eu.